Sob a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão ordinária em 15 de junho de 2020. Quero agradecer às vereadoras, os vereadores presentes e a quem nos acompanha pelo site da Câmara. E convido a todos para ficarmos em pé e eu farei a leitura bíblica. Vou ler o Salmo 64. A vós, ó Deus, convém o louvor em Sião, e a vós que todos vêm cumprir os seus votos. Vós que atendeis as preces, todo homem acorre a vós. Por causa de seus pecados, oprime-nos o peso de nossas faltas, vós as perdoais. Feliz aquele que vós escolheis, e chamais para habitar em vossos átrios. Possamos nós ser saciados dos bens de vossa casa, da santidade de vosso templo. Vós nos atendeis com os estupendos prodígios de vossa justiça. Ó Deus, nosso Salvador, vós sois a esperança dos confins da terra e dos mais longínquos mares. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Neste momento, então, faremos o sorteio dos oradores do expediente, explicação pessoal de forma eletrônica. Sorteio definido no Data Show. Passaremos, então, à discussão da ata da sessão anterior. Em discussão a ata da sessão anterior. Em votação. Os vereadores favoráveis à aprovação da ata permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovada a ata. Solicita a primeira secretária, a vereadora Santina, que faça... Vereadora Santina Buzo, que faça a leitura do expediente. Ofícios do Executivo, correspondências, requerimentos, projetos de lei. Bom dia a todos. Ofício 93/2020. Senhor vereador, é resposta ao vereador Vitor Hugo D'Avanço. Pelo presente em atenção à indicação 236 de vossa autoria, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano solicita o envio das imagens da situação relatada por meio de arquivo digital, para que possamos encaminhar ao Departamento de Estradas e Rodagens do Estado do Paraná. Assinado Nelson Magron Júnior, secretário municipal de Desenvolvimento. Temos aqui o ofício 50/2020, que vem da Sanepar. É resposta do ofício 167 e 178, e requerimentos 238 e 249, 2020. Neste momento de pandemia e de combate e prevenção do coronavírus, a população encontra-se em casa por maior período. Crianças estão sem aula, muitos trabalhadores permaneceram em casa e parte do comércio e indústrias ficaram fechadas. O isolamento social provocou um aumento do consumo residencial de água. Em muitas residências, as pessoas passaram a lavar roupas e calçados com mais frequência e higienizar compras e adotar novos hábitos de limpeza.
O que também levou a um aumento de consumo foram as altas temperaturas em março e abril, aliadas à estiagem severa que perdurou ao longo dos últimos meses. Todos esses fatores acabam impactando no consumo e valores a serem cobrados. É importante destacar que nos grupos de leitura de hidrômetros realizados em 24 de 3 de 2020 a 1 de 4 de 2020, o consumo foi atribuído pela média dos últimos 5 meses, devido ao estado de calamidade. Esta decisão foi amparada pela AGEPAR, Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná, através da Resolução 3, de 14 de fevereiro de 2020, que homologou o Regulamento de Serviços Básicos de Saneamento do Paraná, tomando como base os artigos a seguir. Está aqui a resposta para todos os vereadores à disposição. Ofício 146, 2020. Senhor presidente e demais vereadores, através do presente, encaminha anexo o projeto de lei 23/2020, que inclui o lote 585A, da Gleba Patrimônio de Cianorte no perímetro urbano de Cianorte e da outras providências. Atenciosamente, Claudemir Romero Bongiorno. Ofício 7/2020, resposta ao requerimento 200 do vereador Zezão. Em resposta ao vosso requerimento encaminhado a essa secretaria, venho prestar os seguintes esclarecimentos. Uma equipe de servidores municipais esteve no local supracitado abaixo da pista de rolamento e, após análise visual, constatou que, aparentemente, a estrutura de concreto não há fissuras, ferragens expostas, folga nas juntas de dilatação ou bicheiras de sua posição original, que continuam bem protegidas, fazendo-se uma análise superficial da situação, quanto ao viaduto Hercílio Vicente de Souza. Requerimento 96/2020 do vereador Dadá e do presidente Silvio. Pelo presente, em atenção ao requerimento 744/2019, a Prefeitura de Cianorte informa que, atualmente, a obra de construção da primeira etapa do Hospital de Cianorte ainda encontra-se em processo licitatório. Atenciosamente, Nelson Magron Júnior. Ofício 94/2020. Resposta ao vereador Natal, pelo presente, atendendo o requerimento 808/2009, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano informa que a Prefeitura exclusivamente não tem condições de realizar vistorias constantes em edificações visando avaliar questões técnicas de instalação ou estruturais, a exemplo das condizentes de acordo com a função desempenhada pelos diversos departamentos de fiscalização desta instituição pública, ou ainda através de algumas denúncias. É um pouco extenso, vereador, vou passar as suas mãos também. Só queria ver contigo, vereador, a data que foi enviado esse requerimento. A data do requerimento. 25 de novembro de 2019. Novembro de 2019, agora que a Prefeitura me manda uma resposta no requerimento. Tá bom, está à sua disposição. Reclamam do vereador de oposição. Ofício 34/2020 ao presidente.
Em resposta ao ofício 162/2020, encaminhado pelo ilustre presidente da Câmara, vimos por meio do presente afirmar que esta Igreja Casa de Leis, que até o presente momento ainda não foi necessário que o Cicenop trace nenhuma estratégia para aquisição de respiradores para o combate do Covid-19 no município, tendo em vista a própria Secretaria Municipal de Saúde de Cianorte articulou diretamente com o hospital referenciado no combate ao Covid-19. Atenciosamente, Andréia Lemos, do consórcio. Requerimento, vereador. Presidente. Requerimento 283/2020, do vereador presidente Silvio Fernando, que está encaminhando ao DR, solicitando providências quanto à ocupação da faixa de domínio do DR às margens da rodovia 323, na altura da marginal de Jalma Magalhães Barros, Jardim Mafra, neste município de Cianorte, por sucata de veículos abandonados. Requerimento 284/2020, do presidente Silvio Fernandes, que está encaminhando solicitando à Companhia de Saneamento do Paraná, solicitando estudos da possibilidade de implantar rede de esgoto sanitário no conjunto Pedro Moreira, utilizando as áreas de passagem de pedestre pertencentes ao município. Requerimento 285/2020, do vereador também presidente, que está encaminhando a cópia deste ao PROCON, solicitando o posicionamento daquele órgão sobre as recentes elevações do preço da gasolina nos postos de combustível de Cianorte. Requerimento 286/2020, do vereador João Alexandre, que está encaminhando cópia deste ao Executivo, solicitando à Secretária Municipal de Assistência Social, que encaminha esta Casa Legislativa, relação das famílias atendidas com cesta básica de alimentos pelo município nos últimos 90 dias. Requerimento 287/2020, do vereador Zezão, que está solicitando à Secretaria Municipal de Esportes as seguintes informações. Quantos servidores estão lotados na Secretaria de Esportes? Quais as funções e quais as atividades desenvolvidas por cada um? Quantas horas semanais e qual o horário de trabalho de cada um? Requerimento 288/2020, do vereador Zezão, que está solicitando à Secretaria Municipal de Serviço a seguinte informação. Quantos veículos precisaram de conserto de julho de 2019 até o presente momento? Qual o valor gasto com manutenção destes veículos? Relação de todos os veículos que foram para manutenção neste período. Relação de peças trocadas, especificando o veículo em que foram substituídas com cópia das referidas notas fiscais neste período. Relação das oficinas que fizeram a manutenção desses veículos com o valor de mão de obra de cada veículo, nota fiscal, cópia dos 3 orçamentos obrigatórios, neste caso, tanto de peças, quanto da mão de obra de cada veículo que foi para a manutenção. Requerimento 289/2020, do vereador Vitor Hugo, que está solicitando da Secretaria de Saúde as seguintes informações. Quantos testes para detecção ao coronavírus temos disponíveis para o município de Cianorte? Qual o protocolo para a testagem? Existe programação para a compra de testes rápidos e testagens em massa do grupo populacional? Após a liberação do isolamento social dos pacientes suspeitos, é feito algum documento, laudo que comprove a aptidão ao retorno das atividades? Requerimento 290/2020, do vereador Vitor Hugo, que está solicitando
as seguintes informações: quantos motoristas concursados o município possui lotado na Secretaria Municipal de Saúde? Destes, quanto recebem gratificações para transportes de paciente? Quais os critérios para a concessão dessa gratificação? É possível estender a gratificação a todos os motoristas que desempenham essa função? Requerimento 291/2020 do vereador Zezão, que está solicitando as seguintes informações. Atualmente, quantos contratos o município de Cianorte tem com a empresa Urbac? Qual o valor de cada contrato e qual o serviço contratado? Quanto desses contratos são de forma emergencial? Qual o número de funcionários que prestam serviço em cada um dos contratos assinados? Requerimento 292/2020, os vereadores que subscrevem atendendo preceitos regimentais requerem de Vossa Excelência, após ouvido plenário, redução do interstício regimental para que sejam apreciados também, em redação final nessa data, os projetos de lei 17/2020-B e 22/2020, assinado pelo presidente, seguido pelos demais vereadores. Requerimento 293/2020 do vereador Sérgio Mendes, que solicita do Executivo as seguintes informações. Pertence ao município a área de terras localizada na rua 12 de outubro, esquina com a Avenida José da Silveira? Em caso de resposta positiva, existem estudos para a instalação de unidade da Academia da Terceira Idade no local? Requerimento 295/2020. É do vereador Zezão, que está encaminhando cópia deste ao Conselho Municipal de Planejamento, solicitando parecer sobre a possibilidade de alterar para ZCS 4, Zona Comercial de Serviço, 4, a classificação de uso e ocupação da rua Bandeirantes, compreendida entre Aparecidos e Coroados. É só, senhor presidente. Muito obrigado, vereadora Santina. Solicito agora a vereadora Márcia Pereira que faça a leitura das indicações. Bom dia. Vamos à leitura das indicações. Indicação 254/2020. Senhor presidente, Vitor Hugo Davanço, vereador esse que subscreve, atendendo os preceitos regimentais, solicita de Vossa Excelência o envio da cópia desse ao Executivo Municipal, sugerindo à Secretaria Municipal de Meio Ambiente a disponibilização no site oficial da Prefeitura Municipal dos encartes referentes ao plano de manejo do Parque Cinturão Verde, aprovados e publicados pelo Decreto Municipal 34/2010. Sala das Sessões, 15 de junho de 2020, Vitor Hugo Davanço, vereador. Indicação 255/2020. Senhor presidente, José Aparecido da Silva Zezão, vereador esse que subscreve, atendendo os preceitos regimentais, solicita de Vossa Excelência o envio da cópia desse ao Executivo Municipal, sugerindo que envie esforços para a realização de campanha educativa na forma de outdoor sobre o uso de máscara e prevenção à Covid-19 em Cianorte e nos distritos. Sala das Sessões, 15 de junho de 2020, José Aparecido da Silva Zezão, vereador segundo secretário. Indicação 252/2020. Senhor presidente, Natal Artieri Fagnani, vereador esse que subscreve, atendendo os preceitos regimentais, solicita de Vossa Excelência o envio da cópia desse ao Executivo Municipal, sugerindo a Diretoria de Trânsito providências para a demarcação de pare na rotatória da Avenida Goiás, cruzamento com a Rua 19 de Dezembro, Travessa e Tororó. Sala das Sessões, 10 de junho de 2020, Natal Artieri Fagnani, vereador. Indicação 250/2020. Senhor presidente, Márcia Pereira, vereadora essa que subscreve, atendendo os preceitos regimentais, solicita de Vossa Excelência o envio da cópia desse ao Executivo Municipal, sugerindo à Secretaria de Serviços Públicos providências para execução de melhorias na estrada da comissão, incluindo encasquilhamento dos trechos críticos. Sala das Sessões, 9 de junho de 2020, Márcia Pereira, vereadora, vice-presidente. Só isso, presidente. Muito obrigado, a vice-presidente Márcia Pereira.
Passaremos agora, então, aos oradores do expediente. Solicito a primeira secretária que faça a chamada pela ordem do sorteio. Vereador Mendes. Vereador Dirceu. Declino. Vereador Dadá. Vereador Zezão. João Alexandre, vereador. Vereador Silvio. Vereador Vitor. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, população que nos acompanha, bom dia. Quero só informar, semana passada eu não pude estar presente na sessão da Câmara, devido a eu tive um contato com um caso que estava suspeito de ter o Covid, porém foi descartado esse caso, então eu não vim por prevenção na sessão da Câmara, mas o caso também não foi confirmado, foi descartado. Na verdade era uma febre alta por uma questão de pedra no rim, né? Então foi feito somente os procedimentos de isolamento para prevenção, né? Por isso que eu não vim na sessão passada, só para avisar, para todo mundo ficar esclarecido, tá certo? Obrigado. Ok, nós justificamos a sua ausência aqui, mas graças a Deus que não foi nada grave. Vereador Natal. Senhor presidente, bom dia, companheiros vereadores que aí nos acompanham através das redes sociais. Eu só queria destacar aqui, senhor presidente, esse pouco caso que o Executivo faz com nós, vereadores, com a Câmara de Vereadores, com essa instituição que é um poder, você entendeu? Em atrasar quase que mais 6 meses, 7 meses, um requerimento, a resposta de um requerimento que fiz em 2019, novembro de 2019. E hoje que a segunda secretária leu a resposta do requerimento. Isso é um abuso, isso é uma coisa que não existe e num poder, não pode existir isso. Nós temos um outro requerimento, inclusive foi feito por mim, pelo Vitor, o Dirceu e o João Alexandre, também para o Executivo, e depois de 60 dias não mandaram a resposta para nós, pedimos novamente, não veio a resposta, agora está lá com o Ministério Público para que eles providenciem essa resposta que nós precisamos. Esse aqui, praticamente 7 meses para vir uma resposta, isso é chamar nós de trouxas, com certeza, porque uma simples resposta que eu pedi só para mostrar para um cidadão que me cobrou essa situação, o cidadão comerciante me cobrou essa situação e eu fiz o requerimento para o Executivo para que obtesse uma resposta para mim chegar agora lá no cidadão, entregar para ele a resposta que veio do Executivo. Demorou 7 meses, senhor presidente, ali do Departamento de Desenvolvimento Urbano. Isso é uma coisa de louco. É o meu protesto aqui para esse pessoal desse departamento, né? O chefe lá da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que faz assim um pouco caso com a nossa cara ou com o nosso poder de fiscalização. Muito obrigado. Só para concluir, Natal, a resposta veio favorável ou como que se deu a resposta? Desfavorável. Desfavorável. Ok. Eu dispenso, vereadora Márcia. Está encerrada, senhor presidente. Muito bem. Passaremos agora à ordem do dia. Solicito a primeira secretária para verificação de quórum, necessário maioria absoluta de 6 membros, e declarar a presença dos vereadores à sessão. Com todos os vereadores presentes, o plenário está liberado para as votações, senhor presidente. Muito bem. Passaremos então à apreciação dos requerimentos. Requerimentos 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294 e 295, 2020. Alguém quer colocar algum requerimento em discussão? Então passaremos a votação em bloco. Em votação os requerimentos.
Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovados os requerimentos. Passaremos então agora a votação dos projetos de leis e emendas. Segundo turno de discussão e redação final do projeto de lei 17/2020 do vereador Dadá. É 17/2020B. Em discussão, o projeto de lei do vereador Adailson Carlos Inácio da Costa, vereador Dadá, 17/2020B. É o projeto, senhores, que define a visão monocular como deficiência visual no âmbito do município de Cianorte. Né, vereador Dadá, é isso? Presidente, se me permite, só para que todos tiverem a oportunidade de conhecer a fundo esse projeto que foi discutido, colega Natal, nós discutimos um pouco que na família, eu acredito que tem um condutor. Ah, não, perdão. Condutor de ambulância, né, Natal? Mas é um outro projeto que tramita. Na verdade, isso só define e reconhece a pessoa com deficiência visual monocular, para que ele possa aí ser amparado pela legislação municipal, estadual e federal diante a isenção de algumas taxas, contribuições, impostos cedidas pelo governo do estado e governo federal, tanto na redução do imposto dos veículos, do IPVA, e, enfim, diante de passagens terrestres, né, e outras isenções, aí, outros benefícios em que pode ser concedido se a pessoa for, é claro que declarada municipal, estadual e federal, e realmente ser certificado pelo profissional que ela realmente possui essa deficiência monocular. Muito bem. Vereador Dirceu. Vereador Dadá, eu vou votar a favor do seu projeto, mas a princípio acho que tem uma inconstitucionalidade. Eu tenho um projeto que adentrei nessa casa e não tenho certeza, mas me parece que as comissões não deixou tramitar para a votação, que também beneficiava muitas pessoas que em outros sentidos também. E eu acho que vai confrontar exatamente com a inconstitucionalidade dele, mas vou votar a favor. Eu até agradeço a observação, colega, e esse é um projeto de lei a qual nós buscamos também a inspiração em outros municípios outros municípios e outros estados que já aprovaram essa lei. Na verdade, essa lei não obriga o município, o estado ou a União. Ele vai se beneficiar das leis vigentes que concedem as isenções. Isso ele vai ter que comprovar da sua deficiência e se realmente houver o benefício. Por parte do município não tem nenhuma obrigatoriedade de conceder nenhum desconto. Simplesmente, se ele se enquadrar em programas assistenciais e programas sociais oferecidos tanto pelo governo municipal, estadual e federal, ele será beneficiado por ser reconhecido como deficiente visual. É unicamente por isso, mas ele não traz nenhum prejuízo ou nenhuma vantagem financeira para o município. Em votação, o segundo turno do projeto de lei 17/2020B. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Segundo turno de discussão e redação final do projeto de lei 22/2020, que autoriza a abertura de crédito adicional especial e dá outras providências. A abertura de crédito no valor de R$50 mil à Secretaria Municipal de Assistência Social para enfrentamento da emergência Covid-19. Em discussão, o segundo turno do projeto de lei 22/2020. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Turno único de discussão da emenda aditiva 015/2020 ao projeto de lei 15/2020, acrescente-se o seguinte, inciso 4º do artigo 2º e 4º, as estimativas das receitas constantes no anexo 1, estimativa das receitas e metodologia e memória de cálculo, as projeções das despesas e metodologia da memória de cálculo constante no anexo
2, bem como as metas do resultado e memória de cálculo constantes no anexo. As metas de resultado primário e nominal estabelecidas no anexo de metas fiscais e as metas prioritárias, demonstrativos 1 e 2, primeiro e segundo, deverão ser obrigatoriamente revistas e, se necessário, refeitas por ocasião da elaboração do projeto de lei orçamentária anual. Em razão da pandemia, a LDO foi elaborada em um momento incerto da economia. Então, passaremos à discussão da emenda aditiva 015 de 2020 ao projeto de lei 015 de 2020. Só para justificar essa emenda aqui, foi elaborado a LDO, que é a Lei das Diretrizes Orçamentárias, com uma previsão de receitas e despesas. Isto foi praticamente elaborado antes, pré-pandemia. E com a pandemia, sabemos que os municípios, os estados e a União, a arrecadação de tributos, ela é inconclusiva, ela é incerta. Então, a emenda se fez necessária devido a isso. Temos também outros projetos a serem votados que o município está se adequando às exigências da legislação federal e também aí aos resultados aí pós-pandemia. Então, em votação, a emenda aditiva 015/2020. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovada a emenda. Primeiro turno de discussão do projeto de lei 15/2020 dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração do orçamento do município de Cianorte para o exercício financeiro de 2021 e da outras providências. Previsão da receita, de receitas e despesas, R$ 334.562, sendo... Milhões. Sendo a administração direta 294.472 e 40.090 milhões da administração indireta. Em discussão, então, o primeiro turno do projeto de lei 015/2020. Então, como eu já havia dito, em votação, abaixa aí, vereador. Esse projeto é o projeto... Vereador Dadá. Esse é o projeto da LDO, que foi feito aqui, realizada a audiência pública, aqui nesta Casa de Leis, e como já foi falado, com a emenda. Então, em votação, o primeiro turno do projeto de lei 015/2020. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Primeiro turno de discussão do projeto de lei 75/2019, que altera a redação do artigo 40 e 40A da Lei Municipal 2186, 18 de outubro de 2001, e da outras providências. Em discussão, o primeiro turno do projeto de lei 075/2019. Senhor presidente, peço a retirada desse projeto para a gente analisar melhor, sabe? Eu não tenho conhecimento dos locais que vai ser feito. Isso não. Qual que foi, senhor presidente? Em discussão, o primeiro turno do projeto de lei 075/2019. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Primeiro turno de discussão do projeto de lei 18/2020-B.
é um substitutivo que concede denominação à pista de caminhada que especifique e dá outras providências. Denomina Sebastião Ribeiro da Silva a pista de caminhada às margens do Parque Cinturão Verde, que compreende o Jardim das Araucárias e Jardim Paulista. Em discussão, primeiro turno do projeto de lei 018/2020-B, substitutivo. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Primeiro turno de discussão do projeto de lei 22/2020-A. Em discussão, o projeto de lei 22/2020-A. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Primeiro turno de discussão do projeto de lei 22/2020-B. Em discussão, o projeto de lei 22/2020-B. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Primeiro turno de discussão do projeto de lei 23/2020, altera a redação do inciso 1 do artigo 4º da Lei Municipal 5.066, de 27 de agosto de 2019, e dá outras providências. Altera de 8 meses para 12 meses os prazos para os empréstimos, para os empresários iniciarem construção das edificações, bem como para iniciar suas atividades em lotes alienados pelo município com um fim recíproco de fomentar a expansão de empreendimentos empresariais no município de Cianorte ou estimular a instalação de novos estabelecimentos. Em discussão, primeiro turno do projeto de lei 023/2020. Com a palavra, vereador Vitor. Presidente, fazer só uma correção na leitura da vereadora Dadá. Ela leu corretamente, só que... Vereador Santina, desculpa. Desculpa, Dadá. Desculpa. Desculpa, Santina. É uma correção, outra correção, a correção da correção. Só fazer uma correção só, na verdade está alterando de 8 para 20 meses. Está dilatando em 12 meses o prazo, né? Ah, sim. Eu creio que talvez a secretaria tenha feito... Isso. Está sendo então de 8 para 20 meses para dar início às atividades, né? Não de 8 para 12. Só fazendo essa correção. Só ajudando também ao vereador nessa explicação, trata-se como o município alienou alguns lotes no Parque Industrial, e esses lotes têm um subsídio do município para que o empresário possa fazer ali sua edificação, sua empresa, e com a pandemia que se instaurou aí, muitos empresários estão sem recursos financeiros para edificar ali sua obra, né, seu barracão, etc. Então, a prefeitura está estendendo o prazo, que ele tem um prazo para executar a obra, porque se ele não fizer dentro do prazo, o imóvel retorna ao município. Então, é um projeto muito bom, muito bem elaborado, e agradeço também aos vereadores aí pela compreensão. Em votação, o primeiro turno do projeto de lei 023/2020. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Primeiro turno de discussão do projeto de lei 25/2020, que autoriza a abertura de crédito adicional especial e dá outras providências no valor de R$ 955 mil para pavimentação e recap através do SINDEPAR. Em discussão, primeiro turno do projeto de lei 025/2020. Senhor presidente, houve um engano, né? Mas o que eu estou pedindo a retirada tem um projeto de lei 25/20, né? Que uma providência de quase R$ 1 milhão, R$ 950 mil para pavimentação e recap asfáltico, né? Então, até o momento eu não sei onde vai ser contemplado, né, esse recurso. Tá. O senhor está pedindo vistas, né? Pedindo vista, tá? Ok. Então, senhor presidente, é o seguinte,
Há 7 anos e meio eu peço uma recuperação, um recap, nas ruas Santo André, Sorocaba, Uberaba, Juiz de Fora. Sempre pedindo. Recentemente agora eu pedi quando seria contemplado essas obras, não tive a resposta. Então, mais R$1 milhão que eu não sei para onde vai. Então vamos pedir à vista e para analisar melhor isso daí, senhor presidente. Senhor presidente, só para concluir, na verdade eu só queria passar algumas explicações que vêm contidas no projeto, mas respeito o pedido de vista do colega e o plenário vai analisar da sua retirada ou da sua manutenção de votação do projeto. 7 anos. Totaliza. Não, ele disse que faz 7 anos que ele pediu. 7 anos e meio. 7 anos e meio que ele pediu para que algumas ruas fossem recapeadas, é recapeada, né? Essa lama asfáltica aí. Senhor presidente, essas ruas não estão. Essas ruas me parece que não estão contidas nesse cronograma. Não, especificamente nesse cronograma não, mas na presidência da casa existe o cronograma de obras, de obras e recapeamento asfálticos, onde as ruas estão devidamente já subscritas aqui então, na casa. Nobre vereador Dadá. Sim. Então, na Uberaba, Santo André, Sorocaba, Juiz de Fora. Na região ali, outras foram diz que o recap, mas não é recap, é uma lama asfáltica, por sinal de péssima categoria, de péssima qualidade. Foram feitos ali, né, um pedaço do Amazonas, outro, e esse trecho pulou. E até hoje eu não entendo, que até eu passei a analisar com essas pessoas que moram lá, ninguém fica falando mal do prefeito, de prefeitura e nada. Me parece que o poder público não gosta daquele pessoal lá. Ou talvez não goste desse vereador, porque é o meu setor. Então vamos pedir à vista. O senhor quer saber se aquela região vai ser contemplada aí com essa verba aí, né? Ou as outras, né? A resposta é analisar isso daqui. Tá certo, mas 7 anos e meio, demorou 7 meses para vir um requerimento, a resposta para mim, então, chega a sua hora também. Quem sabe, né, pai? Não sei. Porque se esse ano não fosse ano político, ia demorar 10. Aí no ano político, né? A gente cobra e critica. Senhor presidente, eu sugeriria, até para limitar um pouco aí o debate, na verdade é interessante que possamos saber realmente quais serão as ruas, sim, mas já existe esse cronograma. Eu só gostaria de saber se está inseridos essas ruas que o colega citou. Então, por isso eu gostaria que a presidência dessa casa sugerisse aí a Secretaria de Desenvolvimento que encaminhasse para nós a relação das ruas que vão ser contempladas com essa pavimentação. E sugeria também ao plenário que nós votássemos, inclusive em primeiro turno, o projeto de lei, uma vez que já está com as obras iniciadas, que parte desse recurso é para contemplar a segunda etapa da Estrada do Rodeio, que consta aqui R$450 mil. Então eu acredito que, votando em... nós estamos falando no projeto, o mesmo projeto, o valor de R$955 mil, quase R$1 milhão. Então está inserido dentro do projeto a obra também da conclusão da Estrada Rodeio. Então esses R$950 mil está incluída a Estrada do Rodeio? Está no projeto, aqui de lei. Então eu sugeri que votássemos em primeiro turno e aguardássemos a resposta do Poder Executivo em relação à obra de recapeamento asfáltico. Aí a presidência dessa casa e a mesa diretora se limita a votar o projeto antes que se venha, em segundo turno de relação final, antes depois que venha a resposta do Executivo. Perfeito. Para que a gente não... Vamos pedir ao plenário para que a gente... cada um resolve. Eu só estou passando, colega, o ponto positivo, porque dá tempo também de, inclusive, a Vossa Excelência propor, aí através de uma indicação ou de um requerimento, que seja incluso as ruas citadas por Vossa Excelência. Então, acredito que dessa forma a gente vai conseguir contemplar tanto a conclusão da Estrada do Rodeio, tanto também a sugestão feita por Vossa Excelência. É só o que eu tenho a dizer, presidente. Senhor presidente, o Dadá grava aí, ó. Eu vou concordar com o Dadá. Se quiser gravar até, estou concordando com você. Acho que a gente poderia votar em primeiro turno. Claro que eu sou muito favorável da gente buscar as informações, sempre defendi isso, sempre vou defender. Tem uma justificativa, Santina, depois se está no projeto de lei também, que fala lá que serão trechos de vias de ruas e avenidas da Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 6,
Jardim Aeroporto, Jardim Tropical, Asa Branca 1, trecho da Estrada dos Amores, entre a Rua Coroados e o bairro Cassidório, por exemplo, e mais a estrada de ligação aqui Cianorte Santo Tomé. Sobretudo ali no Cianortinho, ali, que é local que a gente já fez várias solicitações e que o pessoal aguarda há muito tempo por esse asfalto, então, né, até por isso eu me manifesto para a gente poder votar hoje em Posso ler a justificativa? e aguardar essa resposta para votar em segundo turno. Posso ler a justificativa? Ô, presidente, antes da leitura, eu só gostaria de destacar aqui, acompanhar a discussão dos meus pares, principalmente destacando aqui, porque tem aquele velho ditado que diz assim, quem bate esquece, quem leva pancada nunca esquece, né? Mas eu imagino que nós, eu, o vereador Dirceu, Vitor Hugo, Natal Reis, na ocasião, fomos questionados e até, de certa forma, ridicularizados em alguns veículos de comunicação da cidade, quando no ano passado, há uns 8 meses, 9 meses, um ano atrás, nós votamos contra uma iniciativa que chegou a esta Casa de Leis, um projeto de lei, e foi publicado aí pelos vários órgãos, até algumas pessoas fizeram comentários maldosos, dizendo que nós havíamos votado naquela ocasião contra... O próprio prefeito se manifestou na rede social. Exatamente, a pavimentação asfáltica que ligava o bairro Cassidório. E agora a gente vê aqui que o projeto que contempla essa obra chegou hoje, está chegando agora para contemplar esta obra, e não naquela oportunidade. Então, é uma série de confusões e do uso de má-fé, querendo denegrir ou assumir um caráter político sobre a matéria. Só para concluir, presidente. Então, hoje nós estamos aqui com um projeto, e na sua justificativa, Vossa Excelência vai fazer a leitura, algo claro que traz o benefício daquilo que naquela ocasião não havia esclarecimento ou oportunidade desta Casa de Leis de debruçar sobre esta informação, mas agora sim. Então, quero só manifestar o meu posicionamento em relação a isso. Obrigado. Ok. Só vou ler um trecho aqui da justificativa. Existe uma necessidade urgente de recuperação asfáltica em diversas ruas e avenidas do município de Cianorte, visando melhorar as condições de tráfego de veículos e proporcionar maior qualidade de locomoção à população. A execução desse serviço contribui para o desenvolvimento do município. São trechos de várias ruas e avenidas do município, contemplando os bairros Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 6, Jardim Aeroporto, Jardim Tropical, Residencial Asa Branca 1 e o trecho da Estrada dos Amores entre a Rua Coroados e o bairro Cassidório. Tudo que foi falado aí está aqui na justificativa. Também concordo com o vereador Zezão no que diz respeito à especificação das ruas, dos trechos. É importante que se venha essa resposta para ele ter uma claridade aí no projeto. Mas também concordo com o vereador Dadá, poderíamos votar em primeiro turno e esperar a resposta da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Vamos aguardar o requerimento, né, presidente? Isso, vou colocar aí... Desenvolvimento Urbano. Espero que essa chegue rápido e não demore 7 meses. Vou colocar o pedido de vistas do vereador, como ele tem o direito a vistas do projeto, vou colocar em votação. Se todos concordarem, votaremos aí o primeiro turno e esperaremos a resposta. Se concordarem com a retirada do projeto também... O nobre colega não retira o pedido de vista? Não retiro. Eu quero que peça, o plenário fica... Uma semana, vereador. Uma semana, Excelência. Vereador Dirceu. Senhor presidente, eu acho que Cianorte é uma cidade contemplada. É a única cidade que começa as obras sem autorização do Poder Legislativo. Eu tenho observado muitas vezes essa questão. Agora fica esse lenga-lenga, como diz o Natal. Por que é que não mandaram o projeto antecipado? As obras já iniciaram, não sou contra a obra, inclusive nós fomos marginalizados pelo prefeito. O prefeito demonstrando a competência dele e a forma de fazer política em Cianorte, foi a venda a Maringá,
aliás, a venda da Rodeio, e dizer de que nós, a oposição, era contra o asfalto. Isso não é verdade. O prefeito faltou com a verdade. Até eu disse lá na venda Rodeio que nós não tivemos nada contra, ao contrário, votamos contra o empréstimo de 22.950.000, uma vez que estava incluído a questão do asfalto da Avenorte até a rodovia, que eu não sou contra isso, não sou contra, mas eu acho que primeiro tinha que ver as prioridades que o município necessita, porque a Avenorte já tem a ligação asfáltica, que inclusive é projeto de minha autoria na época de deputado, ligando até a Lorenz. Eu acho que nós devíamos ver as prioridades da cidade. Combate à erosão não existe. Agora, qual é a necessidade nesse momento, no momento que nós estamos vivendo aí, em relação à questão financeira, principalmente agora com esse problema do coronavírus, que atingiu todo o segmento, não havia necessidade de iniciar uma obra naquele momento. Mas é claro, vai beneficiar alguém? Vai. Agora, por isso eu quero dizer que houve também um recurso entregue aqui na Câmara, do governador do Estado, de R$2 milhões para recapeamento. Agora, eu não sou contra o recapeamento. Eu sou contra a forma que é feita, que é uma medida paliativa apenas para o visual da população. Mas é um asfalto sem garantia, sem qualidade, e o dinheiro vai indo e não se resolve os problemas. E para encerrar, vamos falar sobre a rodovia que liga o transporte de caminhões pesados. O senhor pode observar isso, senhor presidente, ali no Chito Mori, quando se faz a curva, no sinaleiro, aquilo está acabando tudo e ninguém toma providência nenhuma. Então é isso que eu quero colocar. Agora, se o vereador manter essa posição de pedir aí por 5 dias ou uma próxima sessão, eu vou acompanhar ele. Então vamos votar o pedido de vistas do vereador Zezão. Em votação, o pedido de vistas do vereador Zezão. Os vereadores favoráveis às vistas do projeto permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por uma semana. Aguardaremos aí a resposta aí, vereador, das vias que serão recapeadas. Primeiro turno de discussão do projeto de lei 26/2020, que autoriza a abertura adicional suplementar e dá outras providências. Abertura de crédito no valor de 216.500. Senhor presidente. Sendo 12.500 para pavimentação e obras complementares. Execução de base para pavimentação com brita graduada simples. Na Estrada Velha, ligação Cianorte-São Tomé. R$204.000 para a execução de serviços adicionais na obra de construção do Centro Cultural. Em discussão, primeiro turno do projeto de lei 026/2020. Tem mais 12.500 para a Estrada Rodeio aqui, né? Mais uns caraminguazinhos está entrando aqui nesse segundo projeto. Esse projeto aqui, basicamente, é para a conclusão aí do Centro Cultural, né? Está em... Sim, os R$204.000. Isso. Então, senhor presidente, esse 12.500 não está vinculado a esses 950.000 que nós pedimos a vista hoje? Hã? Não. O vereador Dandan, o senhor disse que nada a ver, então. Ah, tá, então correto. Correto. Então passaremos à votação. Então. Em votação, o projeto de lei 026/2020. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Primeiro turno de discussão do projeto de resolução 1/2020. Dispõe sobre utilização de serviço de telefonia móvel e internet móvel no âmbito do Poder Legislativo e dá outras providências. Em discussão, o primeiro turno do projeto de resolução 01/2020. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado.
Passaremos agora, então, ao horário da explicação pessoal. Vereador Dadá. Vereador Natal. Vereador Silvio. Senhor presidente. Vereador João Alexandre. Só uma sugestão. Vamos ver todo ele, senão ninguém vai usar, já fica encerrado. Vereadora Márcia. Vereadora Santina dispensa. Vereador Dirceu. Vereador Vitor. Só para... Senhor presidente, rapidamente também, o meu partido Rede Sustentabilidade tem feito um trabalho muito intenso, e é importante até falar isso, sobre a questão das fake news, das informações falsas que vêm sendo veiculadas na política a nível nacional. Então, só fazer aqui um chamamento a todos, né, para que a gente possa ter muito mais responsabilidade, poder acompanhar, checar as informações que a gente compartilha, que a gente divulga, para não cairmos nesse ato falho, nesse erro de atacar as imagens das pessoas públicas, de atacar até mesmo os políticos com informações falsas. Então, eu acho muito válido a crítica quando vem a qualquer tipo de político, até mesmo quando é direcionada a mim, porém com informações verdadeiras. E a gente sabe que, se aproximando um ano eleitoral, essas ações acabam aumentando e, sobretudo, se baseando em fake news. Então, é importante que todos estejamos atentos, todos façamos parte dessa rede de verdades para espalhar somente informações verdadeiras, coerentes e corretas sobre os políticos. E também quero aqui deixar meu repúdio a todo e qualquer tipo de violência que acontece dentro e fora da política, mas sobretudo violência que acontece com as mulheres, né? A gente não pode ser conivente, nem mesmo fechar os olhos para essas violências que acontecem e que acontecem diariamente. Então, fala-se muito em humanização, fala-se muito em mudança de comportamento, mas a gente tem que analisar os comportamentos diários que não favorecem essa mudança e que não tem nada de humanização além de um discurso vazio. Então, quero aqui deixar meu repúdio a essas ações e dizer que eu vou combater, seja como for, mas eu vou combater essas questões de violência, de ódio, sobretudo quando são direcionadas às mulheres. Obrigado, presidente. Vereador Zezão. Breve também. Então, a respeito desse ódio que está implantado no Brasil, né, por um lado, pelo outro, hoje o Brasil está dividido em 3 facções de fanáticos, né, um da esquerda, um da direita, né, e o centro, agora o Centrão está entrando nessa também. Eu acho que no momento, mais que a democracia, que a intervenção militar contra o fechamento do Supremo Tribunal Federal, acho que o Brasil está precisando de paz e saúde. Eu acho que a paz e a saúde é mais importante que tudo isso que estão rodando em redes sociais, tanto para um lado, tanto para o outro. Não sou contra um lado, nem a favor do outro, mas está uma baderna esse Brasil. Também concordo com as vossas excelências, e a gente fica triste quando alguns grupos, minorias, se dizendo representar a população, atacam as instituições, como aconteceu aí lá em Brasília, a gente viu. Isso não é democracia. Democracia é liberdade e paz, como a gente já vem aí discutindo e debatendo. Então, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão.